O governo do Reino Unido anunciou que vai proibir o acesso de menores de 16 anos às redes sociais. A medida vale para plataformas como TikTok, YouTube e Instagram e deve entrar em vigor em março do ano que vem. Além do bloqueio às plataformas, a administração britânica informou que vão exigir de empresas como Apple e Google o desenvolvimento de ferramentas em sistemas operacionais para detectar e barrar imagens de nudez enviadas a menores. Caso não implementem as medidas no prazo, o governo pode impor multa e responsabilização criminal de executivos. A Anvisa derrubou hoje a suspensão de venda, distribuição e uso de detergentes e desinfetantes da IP nos lotes com o número final 1, fabricados a partir de 1º de março. Já os lava-roupas líquidos dos mesmos lotes permanecem suspensos. Segundo a Anvisa, os produtos mais recentes foram liberados porque a empresa apresentou laudos com resultados satisfatórios. Em nota, a IP afirma que também apresentou outros documentos sobre lotes mais antigos e está na expectativa de que também sejam liberados após análise da agência. Um dos helicópteros envolvidos na colisão aérea que deixou 6 pessoas mortas neste domingo no Rio de Janeiro é objeto de um modelo de prestação de serviço com a Prefeitura do Rio, considerado irregular pela ANAC. Informações da Folha mostram que, embora estivesse registrada para o uso privado, a aeronave fazia parte de acordo com a Prefeitura do Rio, que previa um tipo de permuta com a oferta periódica de horas de voo ao município em troca do direito de utilizar o heliponto da Lagoa Rodrigo de Freitas. O voo que resultou no acidente não envolvia a prestação de serviços para a Prefeitura. A tragédia matou todos os ocupantes dos 2 helicópteros e passou a ser investigada pelo CENIPA, órgão da Força Aérea Brasileira. Entre as vítimas estão o cantor norte-americano Oliver Tree, que estava em turnê no país, o produtor musical e DJ brasileiro Lucas Frota, o influenciador argentino Gaspi e o cineasta argentino Lucas Viñale, que eles estavam seguindo para Angra dos Reis. Bom, nossa solidariedade aí às famílias, né? E é claro, a gente está acompanhando as investigações porque não deixa de chamar a atenção. Nessa Camota, a gente tem uns segundinhos aqui, mas 2 helicópteros colidirem é algo incomum. Os céus brasileiros estão ficando mais perigosos, por mais que as pessoas digam que não, porque você tem uma frota muito grande de aeronaves particulares, seja ela de helicópteros, seja ela de aviões particulares, e que não necessariamente seguem também regras, né? A gente já conversou com vários especialistas aqui, para além de questões meteorológicas ou questões esqueci o nome de controle de tráfego aéreo. Sim. Você tem repetidas vezes pessoas, pilotos, pessoas ou proprietários das aeronaves que acabam não seguindo as regras de voo e com isso acidentes. Vamos esperar a investigação, mas o Brasil vai ter que apertar isso, Diego, se a gente quer garantir segurança nos céus. Tá certo, gente. E aqui você que estava na TV, a gente está falando do acidente nesse domingo no Rio de Janeiro. 2 helicópteros bateram, né? A gente estava trazendo algumas informações. Mas quero trazer outra pauta agora, essa imagem dos helicópteros, né? Um deles explodiu, enfim, corpos ficaram carbonizados, um horror. Agora eu quero falar de outro horror que aconteceu no interior de São Paulo. Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, morta depois de ser lançada sem corda de uma altura de 40 metros durante uma atividade de rope jump em Limeira. Ainda tinha pulsação momentos depois de atingir o chão, segundo uma enfermeira que atendeu no local do acidente. Ela falou em entrevista à Record. A morte foi constatada antes da jovem ser levada para o hospital. Maria Eduarda, portanto, caiu aí 40 metros de altura. O caso foi registrado como homicídio com dolo eventual, quando não há intenção direta de matar, mas se assume o risco de provocar a morte. As prisões de Luiz Feliciano Ergoroff, Vitor de Freitas Gonçalves e Maicon Fernandes Sintra foram convertidas em preventiva. Sobre isso, a gente fala agora com o advogado criminalista Augusto de Arruda Botelho. Doutor, bem-vindo, boa tarde. Tem outra forma de classificar, porque assim, rope jump significa um pulo com corda, um salto com corda, né? E aí a pessoa não colocar corda, é o básico do básico, não é nem no básico, né? É o essencial pro esporte ser praticado. Bom, primeiro, prazer falar com vocês, uma boa tarde a todos que nos assistem. Tem que entender que prisão preventiva, para começar, prisão preventiva não é vingança, prisão preventiva não é antecipação de punição.
Prisão preventiva é uma modalidade excepcional de prender alguém antes de uma condenação, tem que seguir um rito específico da lei. A lei especificamente proíbe decretar uma prisão preventiva em crimes culposos. Não é uma interpretação, não é uma opinião, é um texto expresso da lei. Então o que a gente tem que analisar é se este caso é um caso possível de crime doloso, de crime culposo ou de dolo eventual. Eu sempre comentei aqui com vocês que é muito importante, antes de se manifestar sobre uma decisão judicial, ler. Eu tive acesso ao inquérito na íntegra, li todos os depoimentos, li o despacho da audiência que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva e não entendo, por todos os elementos que foram expostos até agora, que seja um caso de dolo eventual. É uma diferença muito discutida, muito polêmica na doutrina, a gente passa anos estudando isso, a diferença entre crime doloso, crime culposo e um dolo eventual, mas pelo relato que está nos autos, eu não entendo que há nenhuma característica, inclusive o próprio despacho do juiz que decretou a prisão preventiva me parece bastante contraditório, porque ele fala em imprudência, em imperícia, em gravidade, que são justamente elementos de um crime culposo, não de um crime doloso, ainda que a gente esteja falando de uma modalidade de dolo eventual. Por isso eu acho a prisão, pelo que eu tive acesso, uma prisão ilegal, uma prisão preventiva ilegal dessas 3 pessoas. Sakamoto. Augusto, boa tarde. Boa tarde, Augusto. Prazer ter você aqui com a gente. E você acha que essa decisão judicial dessa prisão preventiva, ela acontece, então, por conta da comoção popular envolvida no caso? Isso é muito comum, Sakamoto. É uma tragédia realmente gravíssima, uma jovem que perdeu a vida de uma maneira absolutamente estúpida, e é evidente que isso influencia, infelizmente não é um caso isolado, em vários casos a comoção, a opinião pública acaba influenciando uma decisão judicial. O que a gente precisa entender aqui, essa diferenciação, que de novo é uma diferenciação técnica, mas que ela pode ser explicada assim, de uma forma bem prática. Eu vou tentar em 20 segundos aqui explicar uma grande discussão da doutrina. Qual é a diferença de você cometer um crime com a intenção de cometer esse crime ou não? Imagine o seguinte, que você, com uma arma de fogo, o José atira no João com a intenção de matar o João. Crime doloso, não tem discussão. Você coloca um vaso, por exemplo, de planta na varanda da sua casa. E aí você vai regar essa planta e esbarra nesse vaso, esse vaso cai lá embaixo e mata alguém lá embaixo. Você não teve a intenção de matar essa pessoa, mas você foi negligente, você foi imperito, você foi imprudente naquela ocasião e ocasionou o evento morte. Mas você não queria, você não assumiu sequer o risco de produzir isso. Você foi, de novo, imperito, negligente e causou uma morte. O dolo eventual, ele entra nesse meio de caminho e a gente pode, para explicar de forma bem prática, usar 2 expressões aqui, que é a seguinte: dane-se ou danou-se. Como é que a gente explica isso? Imagine que você sai com um veículo e você estava embriagado. Você sabe que você estava embriagado e que então os seus reflexos vão estar prejudicados. E você pensa, olha, se eu atropelar alguém, se eu causar um acidente, dane-se. Isso é o dolo eventual. Eu assumo o risco conscientemente de causar um resultado. O que é diferente de eu sair com o carro embriagado, com meus reflexos de alguma forma prejudicados e causo um acidente. Quando esse acidente acontece, eu entro em choque, eu falo, danou-se, esse acidente aconteceu. Eu não esperava, eu não assumi o risco, mas esse acidente aconteceu. Essa é a diferença entre dolo eventual e o que a gente chama de culpa consciente. A culpa consciente é um crime culposo. É o que eu acredito que aconteceu neste caso. Portanto, uma prisão preventiva num crime culposo, a lei não permite que ela seja decretada. Tá certo. Diego, não sei se a gente tem tempo, eu só queria fazer uma pergunta bem última para o Augusto. Eu sei que não é uma questão criminal, mas é civil, Augusto, porque é o seguinte, isso com relação às pessoas envolvidas, né? Agora, e com relação às empresas que estavam, que eram os contratantes daquelas pessoas que arremessaram a moça, contra elas, né, cabe alguma ação? Com certeza, ação de indenização por danos morais, danos materiais, com certeza. Cabe a uma empresa, ela não é possível de ser processada criminalmente, a não ser por crime ambiental. A única exceção que a lei prevê de processar uma pessoa jurídica é em caso de crime ambiental. Nesse caso, obviamente, não é um crime ambiental, mas a empresa, principalmente por não ter, e é o que as notícias indicam, autorização, alvarás para fazer aquela atividade extremamente arriscada que vinha fazendo, ela será processada civilmente e terá que arcar com uma série aí de indenizações em razão dessa tragédia que aconteceu.
Muito bom, Augusto de Arruda Botelho. Bom te ter aqui conosco novamente. Um abraço, volte mais vezes. Valeu.